Olá, cidadãos de Israel. Quero lhes dar uma breve atualização diária e também responder às principais perguntas que vocês me fazem. Vou tentar fazer isso diariamente, não prometo, mas com a maior frequência possível. Então, antes de tudo, a primeira pergunta que chega: por que agora? Então, não é agora. Na verdade, essa é uma diretriz, uma orientação que eu dei à liderança de segurança há mais de meio ano, em novembro de 24. Eu a tenho aqui comigo. É basicamente uma diretriz para eliminar o programa nuclear iraniano. Essa diretriz veio pouco tempo depois da eliminação de Nasrallah. Estava claro para mim e também para outros que com a eliminação, com a quebra do eixo iraniano, que era uma das bases para a destruição de Israel, o Irã avançaria rapidamente com seu programa nuclear. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles avançaram rapidamente, com passos claros, que nós identificamos em direção à militarização, ou seja, à criação de armas, bombas atômicas de fato. Não apenas material físsil, mas o elemento importante e essencial de criar um sistema de armas para esse material físsil, e era necessário agir. Eu defini a data de execução para o final de abril de 2025. Por vários motivos, não foi possível realizar exatamente nessa data, e a data precisa foi definida por recomendação das Forças de Defesa de Israel, em consulta minha com o chefe do Estado-Maior e o ministro da Defesa. E assim marcamos o dia que escolhemos. Então, antes de tudo, isso não aconteceu por acaso e não aconteceu por motivos secundários. Isso aconteceu por um motivo claro. Como eu disse na reunião da liderança de segurança, eu afirmei que se o Irã tiver uma arma nuclear, simplesmente não estaremos mais aqui. Não existiremos aqui. E por isso esse é o objetivo principal. Não é o único objetivo, porque ao mesmo tempo eles também avançaram com o programa de mísseis balísticos deles. E depois que prejudicamos o ritmo desse avanço, a reconstrução desse sistema após nosso ataque no Irã, também aqui eles vieram para acelerar isso e criar uma estrutura que produza 300 mísseis balísticos por mês. Isso significa que em 3 anos serão 10 mil mísseis e em 6 anos 20 mil mísseis. Cada um com 1 tonelada de explosivos, um ônibus cheio de explosivos caindo sobre as cidades de Israel. Isso também é uma ameaça existencial. 2 ameaças existenciais que decidimos que não podemos mais esperar. Então essa é a razão. Não foi algo de última hora, foi algo preparado antes do último momento. E se me permitem dizer, em nível pessoal, eu vejo essa ameaça. Em 1982, escrevi em um dos livros que publiquei. 3 anos, apenas 3 anos após o estabelecimento do regime dos ayatolás, que a maior ameaça para a humanidade e para nós, para o nosso país, seria o regime de terror dos ayatolás, que poderia se armar com armas nucleares e nos ameaçar, assim como a muitos outros. Há 25 anos, Ron Dermer, disse que quando veio até mim no primeiro dia para se juntar à minha equipe, ele perguntou qual era a maior ameaça. Qual é o maior tema em que eu acho que devemos focar? Eu disse: eliminar a ameaça nuclear iraniana, porque se não lidarmos com isso, não estaremos mais aqui. Eu não consegui. Durante meus mandatos, especialmente ao longo dos anos cruciais de 2011 e 2012, tive um forte desejo e, de fato, a intenção de realizar um ataque israelense em 2 ocasiões distintas. No entanto, apesar da minha firme convicção, não consegui reunir uma maioria suficiente de apoio. Felizmente, essa situação desafiadora e restritiva mudou significativamente agora. Acho que hoje, e digo isso ao saudar a mudança que ocorreu em nossa liderança de segurança, pessoas expressaram suas hesitações, principalmente sobre 2 coisas importantes. Primeiro, em relação às nossas capacidades gerais, e segundo, ao preço substancial que, no final, teremos que pagar, porque sempre há um preço a ser pago. Eu sempre digo que não existem guerras gratuitas, nem almoços gratuitos. Essa questão foi respondida semana após semana, dia após dia, com um trabalho incrível, não tenho outra palavra, da divisão de inteligência, do Mossad, da Força Aérea, das Forças de Defesa de Israel. Um trabalho incrível cujos resultados vocês viram ontem ou hoje de manhã, se preferirem. Isso é algo incrível. Então isso eliminou as dúvidas em relação às capacidades. Quanto ao preço, como já disse anteriormente, haverá um preço. E também estamos nos preparando para reduzi-lo de várias formas que não vou detalhar completamente aqui neste momento. Mas é importante para mim reduzi-lo com a ajuda de vocês, cidadãos de Israel. Vocês precisam entender, não fiquem em euforia. É preciso, como disse, com razão, o ex-general Amir Baran disse, é preciso humildade e responsabilidade.
Então, humildade porque a guerra ainda, ou essa luta ainda não terminou. E responsabilidade, simplesmente ouvir as instruções e ficar próximo das áreas seguras. Porque nós e vocês queremos reduzir ao máximo possível o número de vítimas. Isso faz parte da vitória. Agora, o terceiro ponto, surgiu também outra pergunta. Ela está relacionada à segunda grande questão que vocês estão perguntando. E quanto aos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão deixando vocês sozinhos? Os Estados Unidos estão contra? Os Estados Unidos estão com vocês? Ou, então, antes de tudo, quando essa questão foi levantada no gabinete, não era uma opção para nós. Se não recebermos o apoio americano, então não atacaremos. Se não atacarmos, de outra forma, isso não daria certo. E por isso, mesmo que não seja perfeito, é preciso fazer isso, porque eles são obrigados a mudar a direção do armamento do Irã, tanto em armas balísticas quanto em armas nucleares, o que de fato significaria o fim completo de Israel. Mas eu disse o seguinte, o apoio americano, ou pelo menos o foco americano, é algo muito desejável. E eu disse, deixem isso comigo e com o ministro Dermer. Estivemos em contato com eles em muitas conversas, e por essa razão também em reuniões, nem todas públicas, e isso, é claro, é muito importante e relevante para a situação atual. A posição dos Estados Unidos, deixo isso para os Estados Unidos. Nós os informamos com antecedência. Eles sabiam sobre o ataque. O que eles farão agora? Deixo isso para o presidente Trump. Ele toma suas decisões de forma independente e não pretendo falar por ele. Ele faz isso de maneira muito convincente e muito firme. Ele disse, o Irã não pode ter armas nucleares, não pode ter capacidade de enriquecimento. Acho que com isso ele expressou plenamente a política americana, a implementação dessa política. Isso, é claro, é um direito exclusivo dos Estados Unidos. Devo dizer, a respeito de direito exclusivo, que conversei com líderes, falei com o primeiro-ministro da Índia, Modi, meu amigo Narendra Modi, com outro amigo, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e também com aliados que já nos ajudaram no passado, o presidente Macron da França, e também com o primeiro-ministro do Reino Unido, Starmer, e realmente ouvi a mesma coisa de todos eles. Eles reconhecem plenamente nosso direito inerente à autodefesa, de nos protegermos contra todas as ameaças existenciais. Todos entendem isso, eles compreendem isso. E, claro, também conversarei com outros, com o presidente Putin e também com outros líderes. Então, antes de tudo, há um reconhecimento disso. Agora surge outra pergunta. Quanto tempo isso vai durar? Não posso dizer aqui. Não quero dizer, mas já afirmei isso. Isso vai durar o tempo que for necessário para recuar e eliminar a ameaça o máximo que pudermos, pelo tempo que for preciso. Me perguntaram, mas o que vai acontecer com a instalação subterrânea, aquela debaixo da montanha e quanto aos outros elementos? Não vou entrar em detalhes aqui. Não posso e não quero detalhar todas as nossas opções. Precisamos lidar com o máximo que pudermos, de fato, tanto com o programa nuclear, quanto também com os alvos de produção de mísseis balísticos, além disso. Quero enfatizar algo aqui, cuja falta de compreensão é preocupante. Claro, estamos tentando ativamente atingir os lançadores de mísseis e os mísseis que estão sendo disparados contra nós neste momento. Mas o principal objetivo da operação é, acima de tudo, lidar com a capacidade de produção de mísseis futuros. Dos milhares de próximos mísseis, das dezenas de milhares de próximos mísseis e toda a infraestrutura de produção lá em cima, destruindo. Pretendemos, de fato, atingir a existência dessa capacidade de forma alguma, um objetivo menos importante. Bem, estamos lidando com essas questões. E a última pergunta, pelo menos para hoje, certo? O que é o contra-ataque? Haverá um contra-ataque? E eu digo a vocês, haverá. É preciso entender, certo? Nós atingimos. Quero dizer a vocês, nós causamos um impacto incrível, um golpe inicial muito bem sucedido. Nós atingimos uma parte significativa do alto comando iraniano, uma parte importante e de liderança dos cientistas nucleares que lideram os projetos de criação de armas nucleares. E nós fizemos isso. A Força Aérea e a Inteligência Militar fizeram aqui um trabalho verdadeiramente heróico, em tempo real. Também estamos agindo contra a defesa aérea deles, ou seja, do sistema de defesa antiaérea deles. Nós destruímos Natanz, a fábrica de destruição, a maior usina de enriquecimento deles, a maior de todas. E ainda temos outros alvos, mas uma das coisas que isso gerou foi, obviamente, surpresa.
Eu disse ao presidente Trump quando conversamos, a surpresa é a essência do sucesso. Ou seja, a surpresa é o fator central do sucesso. Vimos isso nos beepers e vemos isso também hoje. Esse ataque que realizamos é um dos ataques, talvez um dos únicos do seu tipo na história, em uma escala muito maior, com poder de fogo muito superior ao dos beepers, e isso também será estudado futuramente. Isso, obviamente, criou uma situação de caos no Irã. Neste momento, eles estão se organizando para isso, mas é preciso supor, e vocês também devem supor, imagino eu, que haverá um ataque contra nós. Pode ser um ataque ou ataques em ondas muito severas. E peço novamente a vocês que cada um contribua no que diz respeito a si mesmo, à sua família, ao seu entorno, deem o máximo para entrar nos espaços protegidos. Nós também agiremos de outras maneiras, mas façam isso e juntos podemos alcançar aqui uma virada histórica. Na reunião de outubro, parecia que estávamos diante do extermínio por causa do eixo iraniano, por causa desse assassinato insano. Aliás, acredito que o sucesso nesse eixo também terá um impacto positivo na questão de Gaza e dos sequestrados. Mas o que estamos tentando fazer aqui, na verdade, é eliminar o eixo e já fizemos coisas incríveis juntos. Nós colocamos o Hezbollah de joelhos, atingimos duramente o Hamas e ainda atingimos o próprio Irã, mas o que estamos fazendo agora é de um nível completamente diferente, e isso pode mudar a história. Precisamos realmente garantir o nosso futuro. Para garantir um Oriente Médio verdadeiramente diferente e mais próspero, ainda hoje, também pretendo falar diretamente ao povo iraniano, expressando a nossa esperança e o nosso compromisso com um futuro de paz. Só quero dizer a vocês, se trabalharmos corretamente, se trabalharmos juntos com responsabilidade, temos o poder de provocar aqui uma virada na história de Israel, na história do nosso país. Agradeço a vocês pelo apoio, agradeço pela cooperação e, como disse, repito, juntos resistiremos, juntos lutaremos e com a ajuda de Deus, juntos venceremos.